Bom, eu sou Lúcia Souto, sou médica sanitarista da Fundação João do Cruz. Na verdade, tive uma longa experiência depois de lutar na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época da ditadura. Fomos um grupo de participantes daquele período, fomos todos presos políticos naquele período, e quando nos formamos, decidimos fazer uma experiência, era eu, Antônio Ivo de Carvalho, José Noronha e Ana Leonor Ostrover. Então, nós quatro, que aliás ficamos depois conhecidos como os 4 médicos que foram para a Baixada Fluminense, fomos lá, moramos anos na Baixada e, a partir da temática da saúde, construímos um movimento gigantesco na Baixada de associações de moradores, chamado Movimento Amigos de Bairro, que teve como ponto deflagrador essa questão da saúde. Então, era interessantíssimo, porque nós, na época, já queríamos fazer essa medicina comunitária, digamos assim, e chegamos lá, só para dar um exemplo, né, do que foi essa experiência, nós perguntávamos assim para os moradores quais são os principais problemas de saúde aqui do bairro. E, de imediato, as pessoas diziam iluminação pública. Para a gente aquilo assim, porra, mas iluminação pública? E aí vinha, porque tem assalto, tem violência, e isso é um problema de saúde. Então, na verdade, ficava muito claro essa coisa da determinação social do processo saúde e doença, que sincronicamente era também um tema e uma área de conhecimento aberta no movimento da reforma sanitária com o campo da saúde coletiva. Então, foi uma junção muito interessante, essa vivência de anos a fio na Baixada, junto aos movimentos sociais populares, e, ao mesmo tempo, uma participação intensa no movimento de construção do direito à saúde no Brasil. Fui também deputada estadual durante 2 mandatos no estado do Rio de Janeiro, onde várias lutas também a gente desenvolveu naquele processo, e, de uma certa maneira, hoje também continuamos nessa batalha. Depois vocês cortam, né? Uma das lutas importantes na Assembleia Legislativa foi a questão da mulher, porque nós, inclusive, abrimos a primeira CPI do Brasil, antes até do Congresso Nacional, sobre a esterilização em massa das mulheres brasileiras, e muitos outros trabalhos que fizemos lá. Também com relação à questão do adolescente, criança e adolescente, chamados infratores em conflito com a lei, que fizemos a primeira Assembleia com mais de 500 jovens na Assembleia Legislativa, enfim, uma experiência riquíssima que nos nutriu de uma coisa de uma convicção profunda, de que é possível você fazer uma aliança muito grande entre a democracia representativa e a participação direta da população. Então, esse processo me deu, entendeu, toda essa vivência inestimável, digamos assim, e hoje tenho a grata satisfação de estar também atuando na direção do SEBS, que é uma experiência, para mim, bastante importante, porque eu acho que é um momento de muita luta no Brasil, e essa instituição, essa entidade, esse Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, ele tem um papel muito importante a realizar nesse momento. Olha, eu acho que essa história do SEBS, desse documento chamado Democracia e Saúde, eu acho que ele é uma síntese perfeita de como o movimento da reforma sanitária encarou esse processo da construção do direito à saúde, do direito universal à saúde no Brasil. Ele, como, primeiro, uma parte indissociável da luta pela democracia. Quer dizer, não há direito universal à saúde sem uma democracia radical e sem uma democracia profunda, e era esse o entendimento do movimento da reforma sanitária brasileira. Segundo, a questão de um processo civilizatório. O movimento da reforma sanitária, além dessa dimensão democrático-participativa, que foi bastante expressiva na 8ª Conferência Nacional de Saúde, com aquela coisa que eu chamo, inclusive, da Constituinte Popular da Saúde, porque a 8ª ela foi nada mais, nada menos do que uma Constituinte Popular. Ali, uma ampla participação de delegados de toda a natureza, com uma pluralidade, com uma polifonia sensacional. Era movimento indígena, era movimento de mulheres, eram movimentos LGBT, que já tinha também participando na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Enfim, era uma vitalidade, um vigor
que as pessoas nem sentiam o dia passar. Os 40 e tantos grupos de trabalho da 8ª Conferência viravam à noite, eram 24 horas de trabalho e todo mundo feliz. Era como aquele conceito da Hannah Arendt, a felicidade pública. Quer dizer, então, na verdade, você mostra essa potência criativa da sociedade brasileira, de baixo para cima, capaz de fazer, com muitas críticas que eram feitas naquele momento, dizendo que um espaço daquele não ia produzir nada, que era muita bagunça, muita gente, e que aquele espaço não iria produzir nada. Não só produziu, como foi o texto aprovado na 8ª, que foi levado à Constituição de 88 e aprovado com aquela beleza de participação popular, colocando a saúde como direito universal e dever do Estado. Essa é uma dimensão desse movimento da reforma sanitária brasileira. A outra é a dimensão civilizatória, que eu estava chamando a atenção anteriormente, que é a questão de que nunca esse movimento da reforma sanitária brasileira imaginou poder construir esse direito universal à saúde sem estar intimamente conectado com outro projeto de civilização. Um projeto de civilização solidária, onde as pessoas se importam umas com as outras, onde a sociedade contribui como um todo para que todos tenham os direitos universais assegurados. Então, essa dimensão civilizatória, ela foi nada trivial, porque naquele momento o mundo inteiro, inclusive todos esses órgãos, agências como o Fundo Monetário Internacional, como várias organizações internacionais, colocavam que não diziam que era importante fazer a focalização dos direitos, quer dizer, só atender o pobre, aquele vulnerável, e não era a questão da cidadania. A saúde não era um direito de cidadania, mas nós fizemos uma trajetória na contramão dessa tendência para realmente assegurar que a saúde fosse um direito de cidadania, um direito universal. Então, essa dimensão civilizatória é uma dimensão fundamental de ser compreendida no processo do movimento da reforma sanitária. E a terceira dimensão é uma dimensão absolutamente inovadora, porque o Brasil criou um campo de conhecimento chamado saúde coletiva. E esse campo de conhecimento original brasileiro, a nossa jabuticaba da saúde, ele foi muito significativo, porque foi também uma dimensão epistemológica, digamos assim, onde você rompe com uma série de conceitos da área da saúde e introduz algo absolutamente inédito e estratégico, que é a compreensão da determinação social do processo de saúde e doença. E isso implica também numa série de outros olhares. Quer dizer, a saúde coletiva, ela traz, com essa dimensão da determinação do processo social da saúde e da doença, uma série de agentes públicos que são plurais. Quer dizer, você não tem só um saber, são vários saberes. Quer dizer, trabalha até com uma ideia que o Boaventura de Souza Santos trabalha, a ecologia de saberes. Você tem ali uma multiplicidade de saberes que não são nem menores e nem inferiores ao chamado saber científico. Então, isso acrescenta, isso traz uma riqueza em si. E esse processo, ele trouxe essas marcas, digamos assim. Então, só para voltar uma pergunta feita, que eu acho importantíssima, da associação com a democracia, o momento que nós vivemos hoje, ele é um momento autoexplicável de uma ameaça contundente, de um golpe que afronta todos os direitos consagrados na Constituição de 88. A base do golpe instalado no Brasil hoje tem um documento, e não somos nós que estamos falando. Esse documento se expressa num documento apresentado pelo PMDB, que é um documento chamado Uma Ponte para o Futuro, que, na verdade, ficou popularmente conhecido como uma pinguela para o passado. Por quê? Porque é um documento que pretende liquidar com a Constituição de 88, porque para esses grupo que assaltou o poder, que usurpou o poder, a Constituição de 88, isso está claramente colocado, ela não é viável. Os direitos da sociedade, os direitos de cidadania, eles não são sustentáveis no entendimento desse grupo que usurpou o poder. Eles acham que só pode ter direito os menos de 1% super ricos, que, na verdade, embolsam todos os recursos de uma sociedade e não querem, de jeito nenhum,
que você possa ter assegurado esses mínimos direitos de cidadania consagrados na Constituição de 88. Então, hoje, a disputa no Brasil, ela também é civilizatória, porque nós estamos diante de uma questão que, ou bem, nós vamos conseguir proteger as conquistas da Constituição de 88 e todos os direitos ali consagrados e proclamados, fazê-los reais, fazê-los vigorar para valer, ou nós estamos destinados a ter um retrocesso civilizatório de grandes proporções, uma verdadeira barbárie, que, na verdade, coloca todas as pessoas de uma maneira totalmente desprotegida, digamos assim, e cria um ambiente de autoritarismo, de fascismo e de grande perseguição. Olha, eu acho que os últimos 12 anos, a partir dos governos Lula, Dilma, eu acho que o Brasil viveu uma transformação profunda. E essa transformação profunda, ela significou, do ponto de vista da distribuição de renda, algo importantíssimo. Embora seja ínfimo, mas foi o maior aumento real do salário mínimo de toda a história, da série histórica do salário mínimo no Brasil. Foi a maior inclusão, porque você tirar 40 milhões de pessoas da miséria não é nada trivial. O Brasil saiu do mapa da fome. E isso era uma agenda absolutamente inadiável. Você fazer com que 40 milhões de pessoas possam ter, pelo menos, o direito a se alimentar. Quer dizer, é uma base para aquilo que o Gessé de Souza chama a ralé brasileira, que nós temos que enfrentar esse problema dramático de uma desigualdade, que é outra questão importantíssima que esses 12 anos enfrentaram no Brasil, que é uma desigualdade ancestral da sociedade brasileira. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Quer dizer, então isso, na minha percepção, é uma obscena corrupção. Essa desigualdade do Brasil é a maior corrupção que existe nesse país. Porque nós precisamos, e esse golpe permite que a gente possa aprofundar um pouco essa percepção, é ver por que é que foi intolerável essa pequena distribuição de renda. Porque isso foi um fio de cabelo. Quer dizer, por que foi tão intolerável você ver que 35% dos estudantes que estão no cursos superiores hoje são os primeiros de suas famílias a ingressarem nas universidades? Quer dizer, começou a haver um incômodo na sociedade brasileira, que também não é novo. A sociedade brasileira, com essa matriz escravocrata, ela já tinha vivido isso com Getúlio, já tinha vivido isso com Jango, já tinha vivido isso com Juscelino. Toda vez que você tenta fazer uma agenda de reformas distributivas, você encontra resistências monumentais. Quer dizer, na verdade, o que nós vimos no Brasil recentemente? Por 4 vezes, o povo elegeu, porque o povo, como diziam muitos, não é bobo, entendeu? Apesar de um massacre midiático, que também não é novo, que desde 2003 foi 24 horas por dia, no sentido de destruir, entendeu? A representação desse movimento de inclusão dessa chamada ralé brasileira, né? Apesar desse massacre, 4 eleições foram ganhas. E a última, onde já havia uma radicalização da sociedade brasileira, mais uma vez usando a bandeira da corrupção, porque já tinha havido a história de Mensalão, mas mesmo com todas essas situações que o Brasil viveu, havia uma percepção da sociedade, majoritariamente, de que a vida dela tinha melhorado. Eu melhorei, eu estou ganhando mais, meu filho está indo para a universidade, eu estou tendo direitos que eu não tinha antes. Quer dizer, então, essa percepção de mudança no dia a dia, que não é uma coisa teórica, não é uma coisa abstrata, digamos assim, isso era concreto e isso fez com que um país como o Brasil, com essa desigualdade, um projeto de inclusão pode ter espaço para pelo menos 50 anos de existência para enfrentar essas desigualdades. Mas, no entanto, a elite que perdeu na última eleição, que já vinha na boca pequena, na boca miúda, dizendo, tem tanta gente no aeroporto, tem tanta gente entrando na universidade, quer dizer, como é que eu vou disputar meus empregos, não sei o que lá, quer dizer, toda uma coisa que não poderia ser
publicamente dita, porque é desagradável você dizer não gosto de pobre, quero que todo pobre morra. Quer dizer, esse tipo de linguajar não era permitido, mas a boca miúda, todo mundo colocava isso. Todo mundo do ponto de vista de uma elite dada, escravocrata, e que não consegue conviver com essas transformações. O que acontece nesse processo do golpe? Essa coisa da corrupção, e aí tem um trabalho que eu acho muito importante do Gessé de Souza, que coloca a radiografia do golpe, que mostra como se criou a base social do golpe. Essa junção da mídia com o poder judiciário, com o parlamento comprado, e que, na verdade, começa a construir uma base social que ele, inclusive, detecta que, a partir de junho, naquelas chamadas jornadas de junho, que ele diz ali estava o ovo da serpente do golpe. Por quê? Porque, num dado momento, aquelas manifestações locais, que eram manifestações que era até já retratava o Brasil que estava melhorando, eu agora já estou incluído, mas quero melhores empregos, mais qualificados, entrei na universidade, quer dizer, era aquela nenhum direito a menos e quero mais. Quer dizer, esses direitos a mais de cidadania. Mas ali houve um momento que a Globo, que toda a mídia começou a nacionalizar o conflito. E essa federalização desse conflito, ela acabou dando também e começaram a inventar uma agenda que não estava nem na agenda das ruas, que era, não sei se aquela PEC 37, uma série de agendas que foram, tipo barriga de aluguel, introduzida nas jornadas de junho e começaram a dar toda uma base social e um argumento, com a Operação Lava Jato depois, de que o Brasil precisava de ser moralizado. Mais uma vez, a bandeira da corrupção, agora um juiz que se julgava o dono do mundo. Quer dizer, ele podia fazer qualquer coisa de uma forma seletiva e, na verdade, com grande apoio midiático e com grande sucesso. Porque quando começou essa federalização, a presidenta Dilma tinha 76% de popularidade. Em uma semana ela perde, vai para 71%, e aí toda a mídia começa a dizer a presidenta perde avassaladoramente popularidade. Quer dizer, começa a ser construído todo um processo que começa a colocar uma narrativa para uma base social de classe média que ela não tinha. Eu sou agora, de verde e amarelo, com a camisa da CBF, a defensora da moralidade na sociedade brasileira. Quer dizer, era um grupo de pessoas brancas, de alto nível de renda, e que iam para as ruas dizendo, vou salvar o Brasil da corrupção. Então, esse tipo de enredo, esse tipo de construção, ele coloca na agenda algo como se fosse desigualdade versus moralidade. O enfrentamento da desigualdade passa a ser secundário a esse enfrentamento da chamada corrupção. Bom, então, nesse processo da construção do golpe, eu acho que algo importante também a ser revelado, digamos assim, é essa parte oculta, né? Quem são aqueles que estão por baixo dos panos na articulação do golpe? Primeiro são os endinheirados mesmo. Eu acho que o Brasil tem classes sociais. E essas classes sociais, uma delas são menos de 1%. Os chamados endinheirados, que concentram a renda absurdamente no Brasil, que tem mecanismos dessa transferência e dispositivo, por exemplo, de transferência do Estado e do mercado para o bolso de meia dúzia de pessoas, que compram o Congresso, que estão, digamos assim, construindo essa reprodução dos privilégios numa sociedade escravocrata. Tem uma classe média, que eu até pegando a denominação do Gessé, que ele coloca como 4 nichos de classe média, né? Um nicho é o protofascista, que, na verdade, se colocou em defesa da luta contra a corrupção, da vontade geral do brasileiro de purificar a sociedade brasileira. Outro nicho, como ele comenta de uma maneira, na minha percepção, muito apropriada, é o nicho da classe média de Oslo, que acha que mora na Noruega, que o Brasil não tem uma agenda da desigualdade, que vive num mundo
tão sem contato com uma realidade crucial brasileira que considera realmente que a agenda dele é uma agenda de Oslo, da Noruega. Outro nicho é a classe média, que ele chama de liberal, que é uma classe média que já está se dando conta de que o golpe vai afetá-la profundamente. E essa classe média, no processo de resistência da sociedade brasileira, vai ter um papel muito importante também. E a outra classe média mais crítica, que é uma classe média que já tem essa questão de uma apropriação de um capital cultural, de uma visão mais crítica da sociedade, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma outra classe social, como ele coloca, que são os batalhadores brasileiros, que foram, na verdade, esse grupo que ascendeu socialmente no governos Lula e Dilma e que realmente ingressaram na universidade, tiveram acesso a uma série de coisas, mas que ele não considera que seja uma nova classe média, digamos assim, porque, para ele, uma nova classe média, classe social não se mede só por renda e ocupação. Classe social se mede também por uma dimensão que ele chama de uma dimensão que ele até pega um conceito do Bourdieu, que é a ideia de capital cultural. Quer dizer, você tem uma sociedade que reproduz desigualdades e não é porque a pessoa está ganhando mais que ela já tem todos aqueles atributos que são reproduzidos pela família, pela escola, pelo acesso à cultura. Quer dizer que alguns acham que eles têm bom gosto, que eles já nasceram superiores, mas não é isso. Você reproduz ancestralmente uma desigualdade e isso começava a se delinear no Brasil com esse acesso dessa chamada classe, esse grupo chamado dos batalhadores brasileiros, que é uma classe trabalhadora precarizada, os batalhadores seriam isso, né? Eles começavam a ter acesso à universidade, acesso a bens culturais que lhe colocariam numa outra dimensão de consumo e cidadania, que aí sim poderia lhes dar as oportunidades de realmente estar inseridos com outra qualidade na sociedade brasileira, né? E o outro grupo, que é considerado pelo GSE uma situação estrutural da sociedade brasileira, que é esse grupo de excluídos, essa chamada ralé brasileira, como ele diz. Eu acho que é bom colocar os nomes claros, nas coisas claras, para a gente poder compreender quais são os desafios do Brasil contemporâneo. Se você tem esse conjunto de classes sociais, digamos assim, em movimento no Brasil, que projeto de país nós poderíamos estar vislumbrando para enfrentar, primeiro, essa sanha do capital financeiro, que não é só brasileira, é também mundial. Você vê hoje que a concentração de renda no mundo é absurda. Você tem o trabalho da Oxfam, que foi até um trabalho bastante divulgado mundo afora, né, que coloca que os 1% mais ricos, eles têm a mesma renda dos outros 99%. Quer dizer, nós não podemos continuar construindo um projeto de sociedade onde 99% estão fora e 1% comanda o mundo ao seu bel prazer. Isso sim é absolutamente insustentável. Então, claro que as tensões advindas desse aprofundamento da desigualdade no mundo, elas estão bastante colocadas. E, portanto, eu acho que tem outro aspecto vinculado a essa dimensão da concentração, do aumento da concentração de renda no mundo, que é o papel que o Brasil vinha desempenhando na geopolítica mundial. O Brasil tinha um papel, e como tem, o Brasil é um país relevante. Nós somos uma economia robusta. O Brasil tem os fundamentos macroeconômicos, não estavam todos eles destroçados, ao contrário, nós saímos do FMI, conseguimos enfrentar uma série de coisas com uma soberania importantíssima. E o Brasil, a partir dos governos Lula e Dilma, ele também articulou um grupo, que é o BRICS, né? Que é o Brasil, China, Índia e África do Sul, no sentido de começar realmente a construir uma outra paridade internacional, onde você pudesse se relacionar com os outros países, não só de uma maneira plural,
mas também de uma maneira altiva. Então, a ponto do Noam Chomsky colocar que a América Latina representava, até o ano passado, a maior resistência mundial ao assalto neoliberal do mundo. Então, não é à toa que esse golpe veio, e veio, eu acho, com muita violência. Eu acho que nós estamos vivendo mal o início do golpe. O golpe é continuado e vai continuar. Quer dizer, nós estamos vendo a tentativa de liquidação da CLT, da liquidação do direito universal à saúde, da liquidação do direito à educação, de uma reforma educacional. Quer dizer, na verdade, tudo parece até um deboche. Eu acho que a gente está vivendo um verdadeiro escárnio com a sociedade brasileira. Achar, por exemplo, que você está combatendo a corrupção com um promotor e com um juiz que não consegue achar o endereço da mulher do Cunha, gente, por favor. É uma coisa muito alucinante que nós estamos vivendo. Como é que você não consegue prender o Cunha, que tem provas? Quer dizer, começa a ficar uma situação que você não sabe se você tem instituições no Brasil. Quando um promotor acusa o ex-presidente Lula, dizendo que ele não tem provas, porque o Lula foi... Se há coisa que o Lula pode dizer daqui para frente, é que ele foi o homem mais investigado do Brasil, com lupa e holofotes, e não encontraram nada, porque o próprio promotor disse, com todas as letras, naquele PowerPoint grotesco, entendeu? Dizendo, nós temos convicções, mas não temos provas. Que país é esse se um ex-presidente da República está sujeito a isso? O que cada cidadão estará sujeito? O que cada cidadão? Não tem lei. Nós estamos vivendo hoje um estado de exceção completamente escrachado. E esse escracho, ele é uma coisa muito séria, porque vai do detalhe ao simbólico. Por exemplo, um governo que monta um magistério. Não tinha uma mulher branco. Quer dizer, vocês acham, sinceramente, isso eu me pergunto todo dia, será que essas transformações que o Brasil viveram, isso é um desafio que nós vamos ver, elas vão ser, vão mostrar o que essas transformações que nós vivemos? Será que alguém imagina, eu fico com muita dificuldade de imaginar isso, que a senzala vai voltar para a senzala ou vai para o quilombo? Será que a população LGBT vai voltar para o armário? Eu me pergunto isso. As pessoas têm direito de ser o que são. Será que toda essa pluralidade que emergiu na sociedade brasileira, esse vigor, essa vontade de participar, essa vontade de dizer, esse país é meu também, eu quero participar do meu país. Será que essas pessoas vão retroceder? Será que todo mundo vai retroceder e dizer, não precisamos ter direito à saúde? Será que é palatável, a essa altura do campeonato, você imaginar que vai ter plano de saúde merreca, como dizem os nossos companheiros do SEBS Baixada? Entendeu? Eles chamam esses planos de saúde para pobre de plano merreca. Entendeu? Quer dizer, então, um congresso financiado por seguradoras e planos de saúde querendo destruir conquistas que todos nós custamos tanto a realizar? São perguntas que estão muito contemporâneas hoje na sociedade brasileira. Então, essas perguntas, elas não têm resposta no momento, mas há também uma compreensão muito profunda entre dois, acho que não é nenhuma compreensão, há um sentimento, eu acho que difuso na sociedade, de duas coisas. Uma é uma sensação de depressão. Entendeu, gente? Meu Deus do céu, como poder... Nós, então, a minha geração, é inacreditável você, em 2016, está vivendo, outra vez, uma ditadura. Para nós é o limite até do insuportável. Entendeu? Em 2016, eu imaginaria tudo em 2016. Está fazendo desafios, como é que eu vou construir melhor a saúde, como é que o direito à saúde vai ser aperfeiçoado, pluralizado, como vai ter mais gente participando na educação, pegar essa coisa fantástica da juventude brasileira, essa é emocionante, de ocupação das escolas, e mostrar que estão limpando, pintando, discutindo grade escolar, esse sentimento de que pertenço e quero mudar para melhor. Aonde essas coisas vão ficar? Né? Então, esse sentimento de frustração, depressão,
de um lado, e de outro, um sentimento de indignação. Eu acho hoje que o sentimento de indignação ele está sobrepujando, porque o escracho é tão grande, o escárnio é tão grande, o deboche, eu acho que tem algumas coisas que chegam ao limite do deboche. Por exemplo, você imaginar que vai liquidar a Constituição de 88 no que diz respeito aos direitos universais e dar para a primeira-dama recatada, Belle do Lar, entendeu? A coordenação das políticas sociais é um retrocesso milenar, entendeu? É a época do primeiro damismo, que a primeira-dama fazia caridade, quer dizer, direito não é direito de cidadania, é caridade? Não, esse tipo de postura, ela não combina com a maioridade que o Brasil está se conformando e que está adquirindo. O Brasil, ele mudou. Então, essa aposta é que nós estamos vivendo aí. Por isso é que eu tenho uma impressão e até uma convicção, entendeu? De que nós estamos realmente numa disputa civilizatória de grandes proporções. Não é uma brincadeirinha o que nós vamos ver daqui para frente no Brasil, mas eu acho que a dimensão da resistência, da altivez do brasileiro também está se mostrando com vigor nas ruas. Quer dizer, então, eu acho que estamos aí vivendo processos eleitorais complexos, porque há uma ditadura no Brasil, e um golpe em curso, né? Mas, ao mesmo tempo, também uma riqueza muito grande. Então, essa luta que eu acho que que nos mexe, né? Mexe a emoção, mexe profundamente, porque acho que a gente não vai ser conivente, né? Com esse nazifascismo. Você assistir situações de agressão de pessoas em ambientes públicos, de quase assassinato, como foi com o senador Lindbergh no Rio, outro dia, que até o Nassif, ou alguém de um outro blog, eu não sei se foi o Cafezinho, ou um dos blogs que eu costumo ler, que dizia assim, se aquele sujeito tivesse armado, nós estaríamos hoje assistindo o enterro do senador Lindbergh. Quer dizer, são situações que foram provocadas. Quer dizer, essa saída do armário desse ódio que revela um Brasil escravocrata. Quer dizer, então, eu acho até que psicanaliticamente falando, nós precisamos compreender essa matriz escravocrata do Brasil, essa matriz intolerante que também saiu do armário. De várias dimensões do Brasil, elas precisam ser enfrentadas. Nós não podemos mais fingir que essa situação não existe. Por exemplo, o conflito da distribuição de renda, só para encerrar, que é uma questão que está na base de tudo isso, né? A sociedade na disputa de recursos para que todos ou alguns possam sobreviver, ela pode estar significando, nesse momento, que a gente tenha que mostrar, por exemplo, algumas reformas que não foram realizadas. Por exemplo, nos 12 anos ou 13 anos dos governos Lula-Dilma. Uma reforma que, embora a distribuição de renda tenha sido feita, não se enfrentou ainda uma reforma com os 1% mais ricos, que sonegam impostos, que colocam dinheiro nos paraísos fiscais. Quer dizer, como é que a gente vai construir um Brasil solidário se uma parte da elite brasileira não tem compromisso e nem projeto de país? É um projeto de rapina de curto prazo. Quer dizer, não tem compromisso com um projeto estratégico de país. Então, hoje, eu diria, para encerrar, eu acho que uma coisa que ficou dessa experiência dos 12 anos é que o povo brasileiro é a solução e não o problema. E eu acho que essa questão está para lá de demonstrada em várias questões. Se a gente apostar num projeto de país que inclua o povo brasileiro, nós vamos ver cada vez mais que o povo é uma solução e não um problema. Então, eu encerraria com isso. Bom, diante desses desafios que nós estamos vivendo hoje, eu acho que os caminhos são, assim, inaugurais, digamos assim, inaugurais mesmo, porque eu acho que o Brasil vai precisar enfrentar, primeiro, essa questão dessa matriz escravocrata que nós temos. E, para isso, significa enfrentar um conflito de distribuição de renda que nós nunca enfrentamos até hoje. E isso requer uma aliança grande, ampla,
digamos assim. Porque toda vez que nós avançamos em conquistas democráticas no Brasil, a gente conseguiu fazer uma aliança de centro-esquerda. Hoje, nesse processo do golpe, o que nós vimos? O centro não existe. Entendeu? O centro, hoje, brasileiro, que em boa parte, na Constituição de 88, foi representado pelo PMDB, que tinha os autênticos, tem até uma expressão desse resíduo, digamos assim, que é o Requião. Quer dizer, que é uma expressão desse centro democrático comprometido com um projeto de país. Espero que também hajam outros como eles, né? Mas, na verdade, aquilo que partidariamente era um centro democrático se transformou num grupo de mafiosos de direita, uma máfia de direita. Quer dizer, como é que a gente reconstrói, para além desses aparatos, digamos assim, um leque de alianças e tem, esse leque está se manifestando como pessoas como o Bresser Pereira, pessoas como o Beluso, tem uma série de lideranças políticas nacionais expressivas da história política brasileira que, de um lado, estão já se manifestando contrário a esse golpe e, ao mesmo tempo, uma renovação que, na verdade, a palavra renovação, às vezes, eu acho que ela não é tão apropriada. Eu acho que há um instigamento, digamos assim, a você construir alianças num espaço complexo, porque tudo vai ser muito complexo, mas, ao mesmo tempo, tem um legado. Eu acho que o Brasil tem um legado que é um legado de inclusão, de cidadania, de uma juventude absolutamente comovente, como a juventude brasileira, de um movimento de primavera das mulheres, que botou para quebrar no Brasil inteiro, vamos combinar. Esse movimento de mulheres arrasou, entendeu, no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro nós temos, inclusive, um grupo que até fez uma peça de teatro que é uma sensação, tocando em problemas cruciais dessa misoginia nojenta brasileira, dessa coisa que se revelou até naquela coisa dos abusos, que foi uma coisa que, do dia para a noite, milhares de pessoas davam depoimento que foram abusadas. Quer dizer, esse machismo indecente que a gente ainda tem que conviver, essa coisa desse patriarcado deprimente, arrogante, que se acha o dono do mundo e do poder, entendeu? Então, tem pautas que surgiram no Brasil com muita força, com muito vigor. E é essa aposta. Eu acho que nós não vamos voltar para o lar, ficar bela, recatada. Ninguém vai voltar para lugar nenhum que estava antes cerceado, comprimido. A gente já experimentou que o mundo pode ser melhor e que eu posso estar dentro dele. Então, essa que eu acho que é a força dessa resistência e dessa criação brasileira nesse momento. Frente a um grupo que é nada do ponto de vista dessa representação. Quer dizer, a intenção deles é não ter mais eleição direta, é fazer parlamentarismo, porque os sem voto sabem que a população brasileira não aprova essa agenda, como já mostrou na prática que não aprova. Então, essa é a nossa força. Nós já vimos em 4 eleições que o povo não é burro, e nem é bobo, e nem otário. Quando pode escolher, e por isso é que é tão importante a luta pela democracia, o povo escolhe com sabedoria e nitidez. Então é isso, essa é a transformação que nós queremos e vamos construir nesse país, e o SEBS tem um papel relevante, porque nessa agenda da desigualdade no Brasil, uma das questões que todo mundo comenta, em tudo quanto é estudo, em tudo quanto é lugar, que uma das políticas públicas centrais para enfrentar a desigualdade é o direito à saúde. Essa é uma política pública estratégica para enfrentar a desigualdade. Até o Piketty comenta isso no livro dele, famoso, O Capital no Século XXI. Então, nós sabemos a responsabilidade que o SEBS tem diante desse novo momento civilizatório brasileiro. E eu acho que a gente vamos estar dando as mãos uns aos outros para estar à altura das responsabilidades que temos.